Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, faz tempo que eu não posto vídeo aqui, né? Na verdade, nos meus canais eu não postei nada. Tudo porque o Lucas ficou doente desde domingo. Tive que ir para o pronto-socorro aqui da minha cidade, que é o pronto atendimento, né? E ele está em casa, tá meio chato, tá bem chatinho, então eu dei uma parada aqui na limpeza da casa pra adiantar a gravação pra vocês, né? E o vídeo de hoje é, gente, eu tô assim, eu sei que no canal aqui, a maioria dos relatos é sobre terceiros, sobre outras pessoas, mas teve alguns meus, só que assim, eu tô aqui com uma opinião, eu postei lá nas minhas redes sociais, uma coisa, na outra eu postei outra, só que eu quero a opinião de vocês. Eu vou comentar duas coisas aqui. Vai fazer um ano, agora em junho, que minha avó veio a falecer, não está mais entre nós, a minha avó paterna, a mãe do meu pai. E 3 meses após desse falecimento dela, o meu avô, que era esposo dela, também veio a falecer. E nesse primeiro velório, que foi da minha avó, ninguém por parte de mãe foi. Porque assim, não era importante ele estar lá, ninguém precisava estar lá. Só eu fui e meu filho, que é o primeiro bisneto dela, que era o amor dela. Ela fazia de tudo por ele. E, gente, eu lembrando dela, e assim, eu fico triste, porque ela fazia de tudo por nós, pelos meus dois primos, por mim, pelo meu filho. Então, assim, é muito difícil para mim ficar lembrando dela aqui. E assim, foi um enterro assim que a gente não esperava, porque ela tava bem, porque assim, meu avô ficou com câncer, né? Foi se tratar, ficou no hospital. Quando ele chegou em casa, algum tempinho depois, acho que coisa de 2 semanas, ela foi internada com falta de ar, problema respiratório, e ficou internada 63, 66 dias no hospital. Aí, quando ela saiu da UTI, ela ficou no quarto, falou que sentia que ia sair, logo iria sair. Gente, ela não estava mais andando. De tanto tempo que ela ficou deitada, a pele começou a deteriorar, começou a aparecer o osso. E ela tinha certeza que ela ia sair. Gente, tudo que ela falava acontecia. Aí levaram pro quarto, ela já estava falando, já estava se alimentando. Quando deu 1 dia e meio depois, gente, a bactéria que estava no corpo dela voltou pior, atacou pior ela. Então, assim, ela voltou para a UTI para não voltar para casa. Dali já foi direto para o enterro dela, e isso deixou a gente muito abalado. Deixou meu avô abalado, porque assim, ela era a vida dele, ela que fazia de tudo por ele. Saía, comprava tudo que precisasse para ele. E ele perder a razão de vida dele foi muito duro pra gente ver. Então, nesse dia, eu fui sozinha. Fiquei uma semana lá, não fui trabalhar. Aí passou, mas a gente sempre tentava animar ele. E no mesmo dia que eu fiquei lá, meu pai chegou pra mim e falou: minha filha, por mais que seu avô tente se fazer de forte, a gente sabe que um dia ele também vai. Pode ser daqui 1 ano, 2. E a gente conversou, a gente tava até brigada e tal. E a vontade da minha avó era que eu e meu pai voltassem a se falar. Por idiotice minha, gente, não foi por idiotice do meu pai. Eu era muito ligada nele, desde pequena. Então, assim, por idiotice minha, meu pai parou de falar comigo. Gente, eu estou de pé, porque se eu sentar, eu vou ficar mais baixa. O vizinho aqui tá fazendo... Gente, eu tô com o tripé porque a iluminação do quarto aqui não é muito boa. E ó, se eu sentar, eu vou ficar muito baixa. Então, eu vou decidir me apoiar aqui.
E a gente conversou bastante, ficou lembrando da época que a gente era criança, né? Um momento feliz. A avó fazia de tudo por ele e foi quando a minha madrasta chegou e perguntou: você tá sabendo que sua avó comprou uma bicicleta pro seu filho? Aí eu falei, não. Ela contando, né, que minha avó, por gostar muito do menino, e gente, o sonho dela era ter um bisneto menino, não importasse de qual neto. E eu fui a primeira a dar um bisneto pra ela. E assim, ela comprou de tudo pra ele. Nossa, o que ela pudesse fazer, ela faria. Eu demorava muito pra ir, por ignorância, gente, porque eu moro 2 cidades à frente da dela. Ela mora ela morava perto do aeroporto, então toda vez que eu ia lá, a gente sentava em frente à casa ali. E era uma vizinhança bem tranquila. Eles moravam ali muito tempo, então a gente via os aviões passando. E toda vez que eu ia lá com meu filho, ela ficava apontando os aviões para ele. E tipo, tudo que ela pudesse fazer para ele, ela faria. E a gente só tem lembranças boas dela. Então, lembrar isso, a gente sofre. Eu, por exemplo, hoje, eu sofro até hoje, porque é um dia de felicidade, mas também é um dia de dor para mim, porque foi no dia do aniversário da minha irmã que ela veio, ela não resistiu, gente. E aí meu pai conversou muito comigo, a gente conversou muito. Aí chegou o momento de desfazer das coisas dela. Meu avô ainda falou, olha, eu não gostava dela. Gente, ela era uma idosa muito acumuladora. Ela acumulava muita coisa. Tanto que meu avô falou, pode pegar o que tiver de papel velho, o que tiver de coisa velha aí que não for meu, pode jogar embora. Meu avô, naquela dor ali, a gente esperou pelo menos uns 3 dias para fazer aquela limpeza. E como eu tinha que vir embora para casa, gente, eu sou casada, eu tenho minha casa também. Foi muito triste deixar meu avô lá. Por mais que minha tia estivesse perto, por mais que os meus primos, meu pai estivesse perto, foi triste para mim, porque eu não ia estar perto do meu avô. Aí fui, ajudei minha tia a organizar um pouco da casa, a gente organizou o máximo que deu ali. Ela pegou algumas coisas para ela me deu algumas coisas também. Então eu vim para casa, fiquei muito de boa. Até o dia que eu tava trabalhando, no mesmo lugar que eu estava trabalhando quando minha avó veio a falecer. E minha mãe chega chorando. Isso 3 meses e 8 dias depois. Chega chorando e eu já, com aquela sensação no meu peito, aconteceu alguma coisa. E eu imaginava assim, tipo, que o meu avô, gente, ele foi se entregando. Até que foi nesse dia que eu estava trabalhando. Na verdade, eu estava terminando de fazer umas peças lá no serviço. E minha mãe chega. As meninas já estavam almoçando e veio falar pra mim, minha filha, o seu vô. Ali eu entendi, eu não precisei nem perguntar pra ela. Eu, eu não consegui entender o porquê. Por que que meu avô também tinha ido? É tipo, ela veio, me buscou no serviço, explicou pras meninas por que que eu tava saindo mais cedo. Gente, eu choro porque ainda é muito recente pra gente. Muito, muito. Principalmente esses dias atrás, que a gente teve uma boa notícia, que era tanto que eles queriam. Mas depois eu falo pra vocês o que é essa boa notícia mais pra frente. Assim, nesse vídeo mesmo eu vou falar, mas eu vou contar toda a história ali. E assim, ela veio, minha avó veio com aquela coisa de se compadecer. Fomos numa loja comprar uma roupa porque meu filho estava sem roupa pra poder ir viajar. Gente, eu adotei mais um bichinho. Mais uma, né? Miau, que princesa. Tá bom, deixa eu ser. E assim, gente, quando eu recebi a notícia, eu, assim, a gente não sofreu tanto porque o meu avô já era esperado, porque assim,
ele ficar sem o amor da vida dele foi demais pra ele. Aí minha avó veio, eu dormi na casa da minha mãe, porque de manhã eu saí cedo. Só que dessa vez, o que aconteceu? A minha avó, por parte de mãe, me levou. Fomos eu, minha prima, que é filha da minha tia, por parte de mãe. O meu filho e eu fomos no carro. Aí tá, chegamos lá no velório e tudo. Aí eu peguei, abracei meu pai, minha tia, meus primos. Só que ali, gente, a gente tava lembrando das coisas boas que eles fizeram por nós. Era um momento de tristeza, mas também um momento assim que a gente relembrava tudo o que eles fizeram por nós. Que ele vivia falando que ia acontecer com ele. Nós três, os primos ali, todos reunidos, juntos. E assim, foi chegando mais parentes, mais gente, todos da família da minha avó, porque os parentes do meu avô não puderam ir, não puderam comparecer. No começo eu fiquei com muita raiva, mas depois eu entendi que eles não podiam por causa de trabalho, não conseguiram ir. Então, assim, eu não os culpo, mas no começo eu fiquei com muita raiva. Aí tá, eu chegava, consolava minha tia, porque ela tava sofrendo demais. Aí chegou um momento que eu percebi que minha avó, a mãe da minha mãe, estava conversando muito com meu pai, ex-sogra dele. Só que assim, eu não me toquei na hora do que era. Aí passou mais um tempo, minha tia percebendo que tava chegando a hora de enterrar ele, ela começou a se desesperar. E nisso, como meus primos estavam ali consolando ela, eu fui pra perto do meu pai. Quando eu cheguei perto do meu pai, eu só ouvi minha avó falando assim: ah, mas ela não vai ficar com nada? Aí começou a falar um monte de coisa de mim, gente, que eu era isso, que eu era aquilo, que o meu marido era isso, era aquilo. Gente, aquilo tava me saturando, porque ela não era a primeira vez que ela falava assim da gente. E tava me deixando irritada. Só que eu não falei nada em respeito ao meu avô. Ela não esperou nem o corpo do meu avô esfriar pra falar essas coisas. Aí tá, fui me despedir dela, mas sabendo que eu fiquei super chateada com ela, só que eu não falei nada. Em respeito ao meu avô que estava ali, sendo velado. Aí fui pra casa do meu pai, porque minha tia ia demorar um pouco. Meu pai esperou minha tia chegar pra me deixar lá. E foi aí que eu entendi o real motivo da minha avó estar ali. Ela queria saber do meu pai, filho do meu avô, o que o meu avô deixou pra mim, meu avô e minha avó, de herança. Aí eu falei, pai, ela não fez isso, não. Ela não perguntou essas coisas. Sim, minha filha, ela perguntou. Só que assim, você sabe que eu e sua tia estamos vivos, né? Eu falei, pai, eu não moro aqui, eu não tenho opinião de decidir nada. Tanto que você e minha tia são os responsáveis legais pelas coisas do meu avô e da minha avó. Porque assim, ela ficou indignada que como meu primo, ele cresceu só com a minha tia, com a figura materna da minha tia, meu avô e minha avó, por decisão dos dois, deixaram a casa que eles moravam pro meu primo. E, gente, eu não ligo pra isso. Tanto que eu falei pro meu pai, pai, eu não quero nem saber. Outra, eu posso trabalhar para ter minhas coisas. Eu quero conseguir as coisas por mim mesma. Eu não preciso do que era do meu avô e da minha avó. E ela tava se preocupando com uma coisa que não era nem dela. Então, assim, gente, foi muito chato isso pra gente. Pra gente não, pra mim. E eu fiquei quieta até o momento. E a boa notícia é que o quê? Nós somos em três, dois homens e uma mulher. Assim que eu casei com meu esposo, eu tinha 18 anos, eu tava fazendo curso técnico e eu engravidei do meu filho. Foi uma felicidade pra eles. E agora, alguns anos, quase um ano depois que aconteceu tudo isso, meu primo já tinha tudo marcado. Ele, infelizmente, teve que se casar, mesmo todo mundo sofrendo. Felizmente para ele, porque ele tá muito feliz. Mas por esse momento de luto, de tristeza, ele teve que casar, porque já tava tudo marcado, tudo agendado.
e foi viajar. Minha tia ainda falou, olha, ainda falou pra mim, não foi pra ele. Só que ela falou pra ele, não, vai viajar, você já tá tudo agendado. Só que ela chegou em mim e falou, olha, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo de ter acontecido alguma coisa quando seu primo tava viajando, que eu agradeço a Deus por ele ter visto seu avô, ter ficado aqui pra ver seu avô sendo velado, enterrado. E, gente, na mesma hora eu fiquei tão triste porque meu primo foi viajar, se divertiu, mas ao mesmo tempo a dor que a gente estava passando. Aí, agora, com quase um ano de casamento, o meu primo e a mulher estão esperando o primeiro filho deles. E é assim, na hora que minha tia me contou, porque ela, acho que ela foi pra mim, eu acho que eu fui a primeira, praticamente a primeira pessoa a saber, depois dela, né? Ela me enviou a foto, tava eu aqui de boa, a minha tia mandou uma mensagem. Então não come. Pega lá o celular, tá lá no mesmo lugar. Mas se travar, você sabe que tem que esperar, né? Gente, ele tá com o celular que tá travando. E é celular de marca antiga, assim, só que é um celularzinho bom, que deu pra me comprar, né? Ele usa, tem jogo, ele fica assistindo e começa a travar. E ele fica irritado. Então, enfim, tava eu aqui de manhã, de boa, minha tia me mandou uma mensagem. Querida, eu quero te contar uma coisa. Eu já achei que era coisa ruim, né? Aí tá, eu falei, oi tia, tudo bem? Conta, o que foi? Aí ela me envia foto. Eu falei, mentira. Aí eu falei o nome dos dois lá, ela falou, sim, eu vou ser avó. Aí na hora, assim, eu comecei a chorar. Abaixa um pouquinho, Lucas. Gente, peraí, eu vou pausar aqui pra ele abaixar um pouquinho o vídeo lá, pra não dar direitos autorais no meu aqui. Bom, gente, já fui lá pedir pra ele abaixar o vídeo, tô comendo. Quem lembra desses biscoitinhos aqui? Então, voltando. Gente, eu vou parar de comer. Vem, 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 vem. Vem cá, minha princesa. Gente, eu tenho ela. Vai lá. Cadê ela? E a gatinha que eu mostrei pra vocês. Vou parar um pouquinho aqui de comer, né? Acabei de pegar o biscoito porque eu estou com fome. E aí, na hora, assim, que eu me acalmei, eu parei de chorar, continuando a história, eu ainda mandei assim pra ela. Nossa, imagina a felicidade deles se eles estivessem aqui com a gente. Ela falou, era exatamente o que eu tava conversando com o seu primo aqui, a felicidade do seu avô e da sua avó. Aí eu, aquele dia, gente. E aí esperei. Porque, assim, eu não queria dar notícia pra ninguém. Eu queria esperar dos dois, da minha tia, postar. Aí passou uns dias, eles resolveram postar. Quando eu acho que com certeza, depois que eles contaram pra muita gente, para os parentes da mulher dele, eles resolveram postar nas redes sociais. Aí eu fui lá, gente, postei, ninguém entendeu nada, acho que pensaram, nossa, ela tá grávida de novo. Não, gente, é porque eu fiquei muito feliz que eu falei. Mais um e o sobrenome da família e falei, a prima tá muito feliz, parabéns e tudo. Mas eu acho que quem viu pensou coisa errada. Aí agora, gente, falei um dos primeiros assuntos que eu queria falar para vocês entenderem por quê. E vou falar aqui, sou eu a errada de não perdoar a minha avó pelo que ela fez? Basicamente foi o quê, gente? Isso é dando um contexto para a história. Foi assim, o Lucas, ele tá com problema de asma, né? Ele vive o tempo todo bem. Só que quando ataca a asma dele, ele tem que ser internado. O peito dele fica chiando, a pulsação dele fica muito, sabe, como se estivesse dando nos trancos. E aí, nesse dia que ele passou mal, eu estava limpando a casa e
Eu estranhei, eu falei, ó, amor, a gente vai ter que levar ele no hospital. Aí meu marido foi comigo, levamos ele aqui na unidade de pronto atendimento, UPA. A gente não foi pro hospital da cidade aqui, porque meu filho nasceu lá e a gente quase foi dessa de arrasta. Por isso, eu não gosto de ir no hospital daqui. Mas depois eu conto essa história pra vocês. No meu outro canal não posso contar, porque minha mãe me segue no meu outro canal. Então, isso é um segredo de justiça. A gente processou o hospital, mas no próximo vídeo eu falo pra vocês o porquê. Gente, hoje é sábado, meu marido está estudando, por isso que ele não está em casa. E outra, ele não gosta nem de aparecer nos vídeos. Mas enfim, foi, me deixou lá. Aí eu falei pra ele, ó, o menino vai ficar internado aqui, não sei que dia que eu vou sair. E nisso eu não tinha falado nem pra minha mãe. Aí ele foi, contou pra minha mãe. Ah, o menino tá na UPA, a Fernanda tá internada com ele. E eu tô em casa, porque ela veio aqui em casa. Que eu não tava atendendo o telefone, então ela veio aqui em casa saber como é que tava o menino. Aí foi que ela apareceu lá, falou comigo, levou coisa pra mim. Olha como é que é as coisas, gente. É sempre a mãe que vai cuidar do filho, às vezes nunca o pai. Porque assim, eu não tive meus pais presentes, meu pai presente, né? Porque meus pais se separaram e tal, aquela coisa, mas pagava a pessoa pra mim. Eu ia pra casa da minha avó, ele por trabalhar, eu ficava na casa dos meus avós, por isso que eu falo que eu sofro tanto quando eu lembro dos dois. E aí minha mãe foi lá, levou roupa pra mim, levou roupa pro menino, produtos de higiene, porque a gente sabe que quando o menino interna, ele fica de 2 a 3 dias internado. Só que assim, ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Aí no outro dia a gente já foi liberado. Aí a gente veio pra casa, eu tive que pegar ônibus, sendo que meu filho tinha acabado de sair do UPA. Ainda perguntei pra minha avó, tem como você vir buscar? Minha mãe ainda falou, se precisar, você pede pra sua avó vir te buscar. Porque ela tinha dito pra minha mãe, ai, quando ela estiver saindo do UPA, pede pra ela me ligar. Mandei mensagem, ela disse, não, eu vou poder ir buscar. Eu falei, não vou ficar esperando também. Eu vou embora. Gente, eu tava cansada. Meu filho tava cansado. A gente tava com o cheiro do hospital no corpo. E meu filho não pode ficar em contato com muitas bactérias do hospital. Então, assim, por ele ter a imunidade baixa, é prejudicial pra ele, não pra mim. Aí chegamos em casa, tudo, a minha casa tava do jeito que eu deixei, toda bagunçada, assim, entre aspas, né, porque o quarto estava organizado, só faltava a cozinha e a lavanderia. Gente, eu dei uma pausa aqui na limpeza pra gravar vídeo pra vocês, porque os meus canais estão sem vídeos já faz uma semana. Aí tá, veio o outro dia, chega minha mãe, minha irmã e minha avó. E eu tinha acabado de levantar, gente. Elas vieram logo cedo. E eu ia começar a arrumar a casa, elas chegaram. Aí imagina, você, mãe, acaba de sair do hospital com seu filho. Você quer que seu filho descanse, tome um banho, vocês dois durmam. Só no outro dia que você vai se preocupar de arrumar a casa. Aí chega a pessoa toda hora no teu ouvido. Ai, que não sei o que, sua casa tá bagunçada, tá desorganizada, que isso e aquilo. E eu aguentando, tá bom, vó, para de falar, eu acabei de chegar do hospital com meu filho. Aí eu fui pra fora, no corredor que eu tenho aqui em casa, fui mexer com as roupas. E ela, ai, troca essa água, não sei o que. Eu falei, tá bom, vó. E eu já não tava com paciência. Aí eu não lembro o que ela falou. Ah, ela queria que eu separasse as roupas por cor. Gente, da onde que eu vou separar roupa por cor pra lavar? Não tem cabimento isso. Aí eu estressei, eu falei, olha, deixa minha sopa aí, que a sopa é minha mesmo, e eu que vou lavar. Ai, não sei o que, não sei o que. E começou a ficar irritada. Aí eu comecei a jogar um monte de coisa pra cima dela, falar que ninguém aguenta ficar perto dela, que por isso que muita gente se afastou dela, ela não sabe respeitar a opinião de ninguém, tudo tem que respeitar só porque ela é mais velha. Ainda acrescentei, não é porque você tá na minha casa que eu vou deixar você falar o que quer. Você tá na minha casa e tem que me respeitar. Aí, o que mais chateou é que ela falou uma frase, estando na minha frente e na frente da minha mãe. Ela pegou e falou, já vi que filho e neto é pra atrapalhar.
Aí eu, tá vendo, mãe? Isso porque ela é sua mãe e falando essas coisas. E minha mãe, eu falei, ah, se é assim, pega e vai embora. Eu não te chamei aqui, eu não quero que venha na minha casa sem eu chamar. Ai, você tá me mandando embora? Tô, porque eu não pedi pra você vir na minha casa. Aí, gente, só sei que deu uma bafafá, porque assim, minha prima morava com ela até então, filha da irmã da minha mãe, e todo dia ela humilhando a menina, falando um monte de coisa pra menina, e ela vinha, se abria comigo, e eu não contava nada pra minha avó, nada pra ninguém. Aí, enfim, ainda falei pra ela, por isso que a Gabriele vem com outras coisas pra mim, um monte de coisa que ela falou de você. E eu não conto nada pra você, porque eu respeito a opinião da menina. Aí ela foi questionar a menina, ela me ligou. Eu falei assim, Gabi, você não falou nada disso não. Eu quase que falei, peguei no celular, eu só pensei. Quer que eu mostre as mensagens? Mas eu só pensei, gente. Aí tá. Ficaram um bom tempo sem se falar. Tanto que ela enfrentou minha mãe, as duas se pegaram, minha mãe machucou o joelho. Eu falei, E minha mãe veio me questionar. Eu falei, mãe, Gabriele falou um monte de coisa da minha avó e eu não falo nada pra ninguém. Porque eu sei guardar as coisas que Gabriele fala pra mim. Já outras pessoas não sabem. Ai, mas ela me. Eu falei, mas isso daí porque a Gabriela é muito bicuda. Ela tem que parar e saber também ver as coisas que ela fala. Mas eu sei, gente, que minha mãe e minha prima se pegaram. E minha avó expulsou minha prima de casa, foi morar com a mãe dela. Até que enfim que ela voltou a morar com a mãe dela. Porque aí pelo menos as duas estavam. Ela já não tava ficando na casa da minha avó, porque minha avó tava enchendo o saco dela. E pelo menos as duas se resolveram. Ela tava morando na casa da mãe dela há muito tempo, cuidando do irmão dela, fazendo comida pra mãe dela, porque a mãe dela também trabalha e ela trabalha. A mãe dela fazia marmita, ela levava pro serviço. Então, assim, as duas estavam se ajudando. Eu falei, minha mãe saiu, eu falei, graças a Deus, minha prima voltou a morar com a mãe dela, porque tava insuportável. Ela tava perturbando o juízo da menina por coisa que a menina nem fazia. E, tipo, ela ajudava minha avó em tudo, e minha avó não sabia agradecer. Aí, ela veio me perguntar, né? Ah, isso foi porque eu não fui te buscar no hospital. Eu falei, não, porque há muito tempo a senhora fala as coisas pra mim e eu aguento calada. Agora eu falei tudo que eu tava querendo falar. Aí me mandou mensagem. Gente, eu nem escutei essas mensagens até hoje. E tanto que a gente não tá se falando. Esses dias o Lucas foi pra casa da minha mãe, domingo passado. Amanhã completa uma semana. Minha mãe levou ele pra lá. Tudo, aí ela disse que ia trazer ele embora. Ela não, por teimosia, porque ela está com dengue. Não sei como ela tá agora, eu acho que ela até melhorou. Falou, não, deixa o menino aqui. Pandora. Não, deixa ele aqui, porque vocês vão pra hora, não sei o quê. Falou, mãe, mas assim, pelo menos a gente passa a casa da Fernanda, deixa o menino lá. Não quis deixar minha mãe, que é vó dele, que depois de mim, do pai dele, tem autoridade sobre ele, trazer o menino embora. Aí o que que aconteceu? O menino ficou com febre, com dores no corpo. A temperatura do corpo dele ficava oscilando. O corpo ficava frio, depois ficava quente, porque tava na casa dela e eu não sabia o que que tava acontecendo. Aí fui lá, peguei a menina e falei, oi, e ela nem respondeu, então assim. Aí vim, trouxe meu filho no hospital e tudo, passou remédio, depois assim, na quarta-feira a gente foi de volta porque não tava melhorando. Ele ficava bom o dia inteiro, à noite de madrugada ele piorava. E como eu não sei dirigir, gente, e na minha cidade aqui, depois das 10 não tem mais ônibus. Eu tive que levar ele na quarta-feira, fez exame, fez raio-x, não deu nada no raio-x. Quando foi pegar o resultado, era uma gripe inflamatória. Aí o médico passou os medicamentos corretos para ele e hoje ele já tá um pouco melhor, mas ainda assim tá meio abatido por conta disso que aconteceu. E aí ela nem teve a capacidade de chegar em mim e perguntar como é que o menino tava, sendo que ele ficou doente na casa dela e não perguntou como é que o menino tá sendo bisneto dela.
Gente, ela já fez tanta coisa por mim. Teve um dia, no dia que a gente brigou, ela trouxe coisa pro menino, ela ia levar embora. Eu falei, você vai fazer isso mesmo com o menino? Aí a minha mãe falou, mãe, a senhora vai levar de volta as coisas do menino? Ela, não, deixa aí. Eu ia pegar só um negócio mesmo. Eu falei, um negócio seu, você ia levar tudo embora. Entendo, o menino não tem nada a ver com a nossa briga. Então, assim, gente, eu quero saber mesmo de vocês, gente. Eu estou em pé. Como eu falei, se eu sentar, eu fico mais baixa. E eu quero saber a opinião de vocês. Será que eu fui tão errada assim de defender a minha casa, a minha família, que hoje é meu marido, meu filho e os meus pets? Porque eu tenho uma cadelinha e uma gata. Por falar nisso, a princesa tá aqui de novo. Gente, ela veio pequenininha pra cá. Será que eu tô tão errada assim de ficar brigada com ela ou eu devo perdoar por tudo que ela falou, estando dentro da minha casa, desrespeitando a minha autoridade como mãe, como dona da casa e como esposa do meu marido? Porque até meu marido ela jogou na roda, gente. Será que eu tô tão errada assim de defender a minha família? E eu queria saber a opinião de vocês aí, porque, tipo, eu já não achei justo o que ela fez no enterro do meu avô. E aí fazer isso com meu filho estando em casa, o meu filho ficou apavorado. A minha mãe e minha irmã, ela falou um negócio desse na frente delas, dizendo que as duas só atrapalhavam ela. E eu queria saber de vocês, gente, se eu tô errada em continuar brigada com ela ou se eu devo perdoar ela. E pra quem aqui do canal achar que é uma fic, gente, não é fic, porque é minha história real. E vou falar pra vocês, assim, o meu filho sempre tem que voltar pro hospital por causa de uma incompetência médica, que depois eu falo aqui no canal pra vocês, no próximo vídeo. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi longo o vídeo. Vou voltar a comer que eu tô com fome, gente. Só não agora, deixa eu finalizar o vídeo, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.